Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, para a glória de Deus. E hoje você vai assistir mais um vídeo de testemunho. Para quem é novo aqui, nós temos um quadro chamado Qual Qual a a Sua sua história? História? E esse quadro é de compartilhar história de vidas, né? Onde pode ter histórias de cura, de resgate, de missão, né? De decisão, né? Histórias em que as pessoas compartilham como Deus atuou na vida delas. Amém. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos ter uma amiga da família, né, William? Exatamente. Estaremos aqui conosco com a Clara, né? Carinhosamente chamamos de Clara, ela. É uma pessoa muito dedicada à obra de Deus aí. Uma pessoa que sempre quer ajudar as demais pessoas. Conhecemos ela numa cidade onde meus pais estavam localizados. Um casal muito querido aí por nós também. E pedimos para a Clara compartilhar a história dela hoje. Para a glória de Deus, ela vai estar apresentando aí um testemunho de decisões. Você que está indeciso aí o que você quer fazer da vida, o que a Clara abriu para servir ao Senhor. É uma história Exatamente. impactante e impressionante, pessoal. Exatamente. Então, assim, ó, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é compartilhe o link com alguém para vir assistir junto com você neste momento este testemunho, até porque a gente vai estar interagindo aqui com vocês aqui no chat. E se seu amigo, seu familiar estiver junto, olha só, vocês dois podem estar conversando juntos sobre o que ouviram hoje, né? Exatamente, não perca a oportunidade. E, e se você é novo por aqui, fique à vontade para conhecer os outros materiais que temos aqui no canal, né? Os outros testemunhos, nós temos testemunhos internacionais também, e quando são convidados de fora, de outro país, nós trazemos algum outro amigo também para poder fazer a tradução para o português, então não se preocupe com o idioma. E também temos algumas outras séries, né? Fizemos aqui o estudo do grande conflito, fizemos um estudo sobre mídia, sobre música, Conselho sobre sobre regime alimentar. sobre o Conselho sobre o Regime Alimentar, né? Um livro. E atualmente estamos numa série de estudos da Bíblia com o nosso amigo e irmão Gabriel Estevam, tá bom? Esse estudo tem acontecido todos os sábados à tarde e você é nosso convidado para estar acompanhando também. Exatamente. Antes de mais nada, vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Maravilhoso e santo Pai eterno. Agradecemos imensamente, Pai, por essa semana que se findou e agradecemos pelas tuas misericórdias em nossas vidas, Pai, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor dedica a cada um de nós. Que o Senhor venha de maneira especial abençoar cada família que está assistindo este canal, este conteúdo, que venha abençoar este ministério e que o Senhor venha estar com a Clara hoje para que traga as lembranças necessárias de tudo que ela precisa falar e que o Senhor possa estar nos dando realmente aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que estão com perguntas, Pai, dúvidas na cabeça, que esse testemunho seja a resposta à oração dessas pessoas. O Senhor vem estar com nossas conexões mais uma vez. São bênçãos que lhe rogo, no doce nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Então vamos colocar aqui na tela a Clara para vocês já conhecerem o rostinho dela e dizer: Seja seja muito muito bem-vinda. bem-vinda. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui, viu? De verdade. Sim. Nossa, vocês são um casal muito, muito querido para mim, a família toda, como vocês sabem. Amém. Muito Amém. obrigado por aceitar o convite aí de estar conosco hoje e que o Senhor abençoe esse testemunho para compartilhar a sua história aí com tantas pessoas que esperam em Deus, que irão conhecer a Deus através da sua vida. Amém. Amém, amém. Na verdade, esse é o meu maior motivo de estar aqui, né? Nesse momento para compartilhar com vocês o meu testemunho. A minha grande esperança é que outras pessoas possam ser despertadas e venham a conhecer verdadeiramente Cristo Jesus, assim como eu tive essa oportunidade. Então, é uma alegria poder compartilhar a minha história, porque eu tenho essa esperança de que isso possa chegar a outros corações também. Glória a Amém. Deus. Eu me chamo Clariane Nogueira, mas como vocês já viram, né, alguns me chamam de Clara. Eu conheci o William e a Adriana através dos pais do William, que moravam na cidade onde eu moro atualmente.
E a mãe do William era minha dupla missionária. A gente dava estudos bíblicos juntas e ela falou: Ah, Clariane é muito complicado, vai ser Clara. Então ficou Clara para a família, né? Mas é uma alegria esse apelido. E então vamos direto ao meu testemunho, à minha história. O motivo, né, do meu testemunho, a razão dele, o objetivo dele, na verdade, é honrar e glorificar o nome de Deus. Isso é algo que eu faço questão de dizer desde agora, porque eu não quero de maneira alguma trazer atenção para mim mesma, para minha vida, para o que eu já fiz, mas quero trazer atenção para o Criador de todas as coisas, para o meu mantenedor, é aquele que tem guiado a minha vida até aqui. Então, tudo para a honra e glória do nosso Deus. E eu vou contar para vocês, vou começar projetando aqui. É, Essa sou eu em uma outra versão da minha vida aí. Mas o que eu estou aqui, esse momento para contar para vocês é como é que Deus me tirou dessa foto aí que vocês estão vendo, onde eu era uma arquiteta em São Paulo, trabalhando com arquitetura corporativa, fazendo projetos para as maiores empresas do Brasil e do mundo. Como é que ele me tirou dessa situação para me tornar uma missionária no Amazonas? Tudo que aconteceu para que, de fato, essa mudança acontecesse é o que eu quero tentar contar para vocês nessa noite. E para a gente começar, eu gostaria que nós lêssemos o que está escrito lá em Marcos, livro de Marcos, capítulo 1, dos versículos 16 ao versículo 20. Diz o seguinte: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar. E porque eram pescadores, disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu e os seus empregados, desculpa, gente, eu não estou conseguindo enxergar. A seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. O que me chama a atenção nesse texto é a palavra imediatamente. Eu pensava assim, lia essa história e pensava assim, como é que alguém está no seu trabalho, fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida, né, correndo atrás do seu próprio sustento, e de repente passa um homem na frente do seu trabalho, no caso ali na praia, e te chama para deixar aquilo que você está fazendo, aquilo que você sempre aprendeu a fazer, aquilo que você se dedicou a vida inteira para saber fazer. E imediatamente aquelas pessoas deixam o que estão fazendo e seguem a este homem, né? Isso sempre me deixou perplexa, assim, eu não conseguia entender o que isso significava, como é que isso poderia acontecer na vida de alguém. Mas guardem essa informação. No dia 5 de fevereiro de 2019, eu consegui entender o que este texto significava. Mas antes de chegar nessa data, de 5 de fevereiro de 2019, eu quero contar para vocês como é que tudo isso começou. Nessa eu tento aí representar quem eu era, né? Eu sou uma moça nascida no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E nasci numa família adventista, numa família de obreiros. Meu pai era médico num hospital adventista, e lá eu cresci. E desde muito pequena eu percebia que não era aquela vida que eu tinha, que eu queria para mim.
Embora que minha família era uma família muito feliz, assim, meus pais se davam bem. Eu venho de uma família onde sou eu e minha irmã. E é interessante porque a minha irmã já era o oposto, assim. Ela era a filha perfeita, ela, ela se encaixava dentro daquela família com muita perfeição, assim. E eu, desde criança, assim, muito nova, era rebelde e não era aquilo que eu queria para mim, eu queria outra coisa para mim, e o sonho da minha vida, na verdade, era ser livre. Eu, desde assim, dos 8 anos de idade, eu já ficava sonhando, assim, quando eu tivesse meu dinheiro e pudesse sair da casa dos meus pais e tomar as minhas próprias decisões. Então, é, logo que eu tive a oportunidade, eu já saí de casa, né? Com 13 anos, eu tive a oportunidade de estudar em internato. Antes mesmo do segundo grau, assim, eu fiz a oitava série no internato. E nessa intenção, na intenção de sair da casa dos meus pais e poder ter mais liberdade, poder tomar as minhas próprias decisões. E, de fato, esse desejo de poder ser livre, de ter a independência, era o que sempre me motivou. Isso me motivava e eu todas as brechas que eu tinha para poder viver de uma maneira mais que eu considerava mais livre, né, fora da supervisão dos meus pais, tomando decisões diferentes do que as decisões que eles me ensinavam, eu estava dentro, né? Era isso que eu queria. E quanto à igreja, né, embora eu tenha nascido em um lar adventista, eu eu sempre entendi, no fundo, assim, eu compreendia que aquilo era real, era verdadeiro e era o correto, mas aquilo não falava comigo, aquilo não me trazia alegria, eu não tinha prazer nas coisas de Deus. Eu podia entender que aquilo que era ensinado na minha casa e na igreja era o correto a ser feito, mas eu não tinha prazer, alegria e vontade de viver aquilo. O meu prazer, a minha alegria, a minha vontade eram opostos a tudo que eu aprendia na igreja e ao que os meus pais me ensinavam. Embora não houvesse nenhum motivo assim aparente para que eu fosse uma pessoa revoltada, apenas era o que era como era a minha essência, era dessa forma. E os anos foram passando e eu fui dando bastante trabalho, né, para os meus pais, assim. Eu sempre tentei preservar o relacionamento que nós tínhamos, assim, de maneira que eu não sentia prazer em me rebelar e fazer coisas diferentes do que eles me ensinavam. Eu não tinha prazer de fazer isso de forma explícita, exposta, de maneira a feri-los, né? Porque eu percebia que meus pais eram maravilhosos, que eles faziam tudo por mim, que eles só estavam querendo o meu bem. Mas havia algo dentro de mim assim que tipo, tá, eu entendo isso, mas eu não vou deixar de viver a minha vida porque vocês pensam diferente de mim e etc. Então, eu acabava tendo uma vida dupla, né? Assim, escondida dos meus pais, toda a oportunidade que eu tinha, eu fazia coisas diferentes do que eles haviam me ensinado em casa. Desde sair de madrugada, escondido, tá na rua com os amigos, esse tipo de coisa, né? Em todas as oportunidades que eu tinha. Mas o fato é que o tempo foi passando, eu acabei depois de fazer todo o segundo grau, eu estudei em dois internatos, no IAP, no Paraná, e no IASP, em São Paulo. E ao fazer, depois que eu saí do segundo grau, eu dei assim um pouco de trabalho, né, nesse processo, assim, não foram anos assim de estudo tranquilos, né, porque eu dava trabalho no internato, às vezes assim meus pais recebiam umas advertências lá em casa, enfim, uns convites para eu voltar para minha casa, mas eu permaneci firme e ao final meus pais não quiseram que eu fosse fazer faculdade fora, porque eles confiavam muito em mim, então eu acabei indo fazer faculdade, voltei para a cidade dos meus pais, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para fazer faculdade.
Fiz a faculdade, dei bastante trabalho nesse período também, mas os meus pais sempre nos educaram da seguinte forma. Eles entendiam assim: aqui a casa é nossa, né, minha e da sua mãe, e somos nós que pagamos as contas enquanto vocês morarem aqui, são as nossas regras. Então, você vai chegar em casa tal hora e tal, isso pode, aquilo não pode e tal. E assim eu vivi até meu último ano de faculdade. Eu estudei arquitetura na Federal do Mato Grosso do Sul e também foi legal, assim, mas também não me identificava assim com a arquitetura. Eu me identificava realmente com ser livre. Esse era o meu maior desejo, assim, né? Eu não via a hora daquilo terminar e eu poder ir trabalhar, seja com o que quer que fosse, e poder ser independente. É... E de fato foi exatamente isso que aconteceu. Eu acabei, eu acabei indo, eu acabei me formando, comecei a trabalhar. Num primeiro momento, eu tentei ser trainee. Então, eu me dediquei demais, assim, 1 ano, 2 anos, em diversos processos, né, das multinacionais, assim, eu ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para passar pelos processos seletivos e tal, e ao final, lá, nem sei quanto tempo que foi, 1 ou 2 anos, eu acabei passando num processo seletivo para trabalhar numa grande empresa de shoppings da América Latina que tinha sede no Rio de Janeiro. Aí eu fui, fiz a minha mala, tudo já, começando a ver em que apartamento que eu ia morar e tal. E aí, logo que eu cheguei lá, embora no processo eu tenha dito que eu era adventista e eu guardava o sábado e tal, logo que eu cheguei no Rio de Janeiro e nos primeiros dias de trabalho, já nos informaram, né? Eram eu e mais 2 pessoas que havíamos passado para ser trainee nessa empresa, já nos informaram que a gente ia ter que fazer treinamentos aos sábados. E, e assim, uma coisa que eu tinha muita clareza, embora meu desejo absurdo assim de ser livre e de ganhar dinheiro, poder fazer as minhas decisões, é que, como eu disse no início, eu sabia que não era correto. Eu sabia que o sábado, de fato, era o dia de guarda, o dia do Senhor. E eu sabia que qualquer decisão que eu tomasse nesse sentido, eu perderia apoio dos meus pais, eu perderia o apoio de Deus. Aquilo para mim parecia como um tiro no pé, sabe? Então eu acabei falando assim: não, eu não vou trabalhar aos sábados, tal. E eles falaram: não, mas aqui na nossa empresa é assim, não tem esse negócio de Deus, de família, não. Aqui é assim, você tem que priorizar a empresa. E se você não está alinhada com isso, então acho que seu lugar não é aqui e tal. Enfim, eu acabei pedindo demissão, logo na primeira semana. Sendo que aquilo era, assim, o sonho, né? Porque o que eu mais queria na vida era ser independente, já ia entrar no mercado de trabalho, né, com um potencial crescimento absurdo, assim, como trainee e tal. Então, mas eu tomei essa decisão de pedir demissão. E eu me lembro que eu fui até a agência do banco, porque eu já tinha aberto conta, tal, na agência da empresa, e eu tava chorando muito nessa hora, assim, porque era todo o meu sonho, assim, indo pelo ralo. E aí, eu nunca me esqueço, assim, de que eu tava sentada num banco esperando para fechar minha conta, e alguém, um homem, um rapaz que eu nunca vi na vida, sentou do meu lado e pegou no meu ombro e falou assim: não, não precisa chorar, não fique assim. Deus tem planos maiores para você. E aí, eu nunca vi essa pessoa, ele não sabia da minha história, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele me disse isso e acabou sendo um testemunho na empresa onde eu fui para trabalhar e acabei não trabalhando, né? Muitas pessoas lá eram de origem judia, e enfim, eles quebravam o mandamento que eles conheciam, e aquilo para eles foi um lembrete, né? Das origens deles e dos princípios que eles haviam aprendido também. Enfim, assim começou a minha carreira, de maneira meio torta, assim. E aí, do Rio de Janeiro, eu falei, bom, para Campo Grande eu não volto, então eu vou para Curitiba, porque
uma boa parte da minha família mora lá. E aí eu fui para Curitiba e, embora eu não tenha nenhum parente arquiteto, não tivesse a quem recorrer, eu comecei a espalhar meus currículos, procurando coisa na internet, assim, e todo mundo me desanimava, falava que lá não tinha trabalho e tal, mas na segunda semana que eu estava lá, eu consegui já ser chamada para trabalhar num dos melhores escritórios de arquitetura de Curitiba. E aí, então, Deus honrando, né? Deus não me desamparou, assim, e me honrou. E aí eu fui trabalhar nesse escritório. A gente trabalhava com incorporadoras, fazendo torres, né? Residenciais e comerciais. Então, eu desenhava prédios. E foi assim que começou a minha carreira. Eu comecei a pegar gosto por aquilo. E aí, no início, eu fui morar com a minha família lá, com a minha avó, mas logo em seguida eu já consegui ir morar sozinha. E aí, finalmente, sim, a independência que eu tanto sonhava, as coisas de fato começaram a acontecer. Eu comecei a ganhar meu dinheiro, as coisas foram indo muito bem. E eu pude, então, fazer as decisões que eu sempre quis fazer, né? Podia agora voltar que horas eu quisesse para casa, podia sair com quem eu quisesse, podia fazer o que eu quisesse. E aí foi muito legal, né? Eu fiquei muito feliz. Foi uma época muito alegre, assim, para mim, é, porque, né, toda aquela ansiedade, aqueles sonhos estavam se realizando, assim. E, de fato, as coisas começaram a dar certo, e eu acabei recebendo uma proposta para ir trabalhar em São Paulo. E o sonho da minha vida desde criança era ir morar em São Paulo, né? Porque, não, em São Paulo é onde tudo acontece, onde estão as pessoas mais interessantes. Assim como eu não me identificava com a minha família, a minha cidade, a minha igreja, assim, São Paulo era tudo para mim, era onde eu me identificava, assim. Então, nem era tão boa a proposta que eu recebi, mas, enfim, acabei tomando coragem e fui. E foi ótimo, assim, desde o momento que eu cheguei lá, as coisas foram só dando certo. Eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, nesse lugar que havia me chamado. Aí, de lá, eu fui para um escritório maior de arquitetura, onde eu já comecei a atender clientes nacionais. Então, eu viajava o Brasil inteiro. Eu tinha um cliente em específico que era uma academia, que é uma academia que tem no Brasil todo, academia de shoppings, assim, eu projetava isso. Daí eu né, tive a oportunidade de começar a viajar e os clientes gostavam de mim, porque eu era extremamente dedicada e tal. E isso foi abrindo portas, assim, né? Eu acabei tendo muitas oportunidades de me desenvolver com uma certa rapidez, assim, na minha carreira. E ao final, né, o meu maior desejo, assim, que era ser independente para poder tomar as minhas decisões, tudo isso, de tudo que eu pude fazer, de todas as liberdades que eu tive, né, seja para sair, para experimentar isso e etc., todas as coisas que eu fui fazer, a que realmente me pegou foi o trabalho, sabe? Mais do que todas as outras coisas, assim, foi a minha carreira, assim, aquilo começou, assim, a me, né, me encher, assim, de orgulho e ver que eu era capaz e que as pessoas reconheciam o que eu fazia e que eu ia bem e todo mundo me queria como arquiteta e tal, então, isso foi me envaidecendo, né? Ao final foi o que realmente me pegou, foi a minha carreira. E aí acabou que, ao invés de eu dedicar minha vida para sair, fazer festa, namorar, coisas assim, não que eu fizesse isso, eu fazia também, mas assim, aonde eu realmente me dedicava era para o trabalho. Então era assim 10, 12, 14 horas por dia, né? Eu era a primeira a chegar no escritório, a última a sair. E isso vai aparecendo, né? Isso aparece assim, em pouco tempo, os seus chefes, os seus diretores, eles começam a perceber isso. E eu acabei, por fim, indo trabalhar numa multinacional de arquitetura. Um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, ou o maior, sei lá, o primeiro ou segundo maior escritório de arquitetura do mundo, que havia acabado de abrir uma filial, né, em São Paulo, incorporou um outro escritório e agora tinha um escritório em São Paulo. E eu fui trabalhar neste lugar. E lá foi aonde as coisas mais assim aconteceram, de fato, e com mais rapidez, assim, né? Eu acabei assim tendo
oportunidades muito legais de desenvolver projetos muito importantes, clientes extremamente interessantes, criativos, que não tinham limites para gastar dinheiro com projetos, né? A área onde eu acabei me especializando foi a área de interiores corporativos. Que é o quê, né? É você desenhar as empresas onde as pessoas vão trabalhar. Então, normalmente as pessoas não têm nem ideia que existe isso, e nem que existe um arquiteto que faz isso, mas teve existe uma empresa que todo mundo conhece, chamada Google, que ela acabou popularizando essa ideia, porque todo mundo sabe que o Google tem um escritório incrível, que trabalha lá, tem um tobogã lá dentro, que você pode jogar ping-pong, isso e aquilo e tudo mais. Pois é, o Google acabou trazendo essa ideia e isso se popularizou, e hoje em dia muitíssimas empresas seguem essa linha de raciocínio. E por ser esse escritório onde eu trabalhava, ele ser um escritório multinacional, o grande ponto dele é atender clientes globais. Então, por exemplo, a empresa, vamos supor, a empresa Coca-Cola, ela tem no mundo inteiro, né? Então, no mundo inteiro tem que ter um escritório da Coca-Cola, inclusive em São Paulo. Então, esse escritório vai atender a todos os escritórios mundialmente, assim. E foi com isso que eu fui trabalhar. Nossa, era incrível porque, assim, até se alguém me perguntasse assim, mas o que que era mais legal do seu trabalho? O mais legal do meu trabalho, na verdade, naquele momento para mim, era conhecer os CEOs das empresas. Porque, né, assim, quantas pessoas dariam dinheiro para fazer uma reunião com um CEO do maior banco, sei lá, do mundo, coisas nesse sentido, né? Então, a gente tinha essa oportunidade, sabe, de sentar, discutir projeto, isso, trocar ideias com essas pessoas, e aquilo, nossa, né? Assim, é engraçado que a gente, né, arquiteto nem ganha tanto dinheiro, assim, a não ser que você tenha um nome, você tenha uma assinatura, um design, assim, mas não na posição que eu estava, né? Como estando dentro de uma grande empresa, assim, você ganha bem, é um fato, você tem um salário legal, mas não é nada extraordinário, mas as oportunidades que a gente tem, os meios onde a gente pode circular, sabe? As coisas que a gente tem oportunidade de conhecer, os lugares para onde a gente viaja, essas coisas vão nos envaidecendo e vão fazendo com que o nosso olho brilhe, assim, e vai como que te estimulando a dar mais e mais de você, a querer ser melhor e melhor, e mais incrível e mais capaz para atender um cliente com ainda mais milhões para investir, enfim. Estou contando tudo isso, dando bastante detalhes para dar um panorama assim mais real do que era a minha vida naquele momento, né? Só que eu sei que eu estou contando tudo isso e que talvez vocês até estejam vendo assim, tipo, uma alegria e um brilho no meu olho, né? Só que assim, vou voltar aqui para minha projeção. O que acontece é que as alegrias que a gente tem longe de Deus, elas têm uma tendência a não durar muito. Elas têm um prazo de validade. E, e eu. E isso acabou começando a aparecer. Assim, conforme os anos foram passando, né? Eu já devia estar em São Paulo já há mais ou menos uns 7 anos. Estava nessa carreira, né? Ascendente, assim. E o fato é que aquilo começou a me fazer perceber que algo me faltava, assim, que não era, que aquilo não era tudo isso, não. Não era, e algo faltava. E um detalhe interessante que eu acho que que eu não deixei explícito, assim, é que embora né, quando eu tive a minha independência e eu pude começar a tomar as minhas decisões e a ir para os lugares que eu queria, e eu saía, ia nos restaurantes, nos bares, e ia nos eventos, e saía com as pessoas, e embora tudo isso, eu não deixava de ir à igreja. Todos os sábados eu estava na igreja. Mas que tipo de pessoa na igreja eu era, né? Eu era a pessoa que entra, assiste, levanta e vai embora. Eu não tinha nenhum amigo adventista, né? Nenhum amigo na igreja, assim, mais próximo. Eu, eu não me envolvia em nenhum ministério, nada disso.
Então, eu apenas ouvia, que eu sentava lá, eu ouvia todos os sábados. E algo assim começou a me, a me despertar. Assim, eu percebi que havia alguma coisa errada na minha vida, né? O meu trabalho não me preenchia por completo. E o meu trabalho era tudo o que eu tinha. Eu investia todo o meu tempo no meu trabalho. E isso, de fato, me fez com que eu tivesse uma carreira próspera, com que eu conseguisse, sei lá, começar a comprar um apartamento, ter as minhas coisas. Mas eu não tinha, por exemplo, um namoro é, promissor, assim, um relacionamento duradouro. Eu já tinha 30 e poucos anos e não tinha nem namorado, nem noivo, nem marido, nem filhos. É, assim, algumas coisas não estavam exatamente encaixadas na minha vida, né? Mas eu percebi também, ao ir à igreja, que na igreja também algo me faltava, né? Eu comecei a perceber que provavelmente tinha alguma coisa errada, porque um dia eu estava na igreja e eu vi este texto aqui, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Isso me chamou muita atenção, porque quem crer em mim, Jesus está dizendo que dessa pessoa fluirão rios de água viva, né? Com certeza eu não era essa pessoa, né? Eu não via nenhum rio de água viva fluindo de dentro de mim, muito pelo contrário. Então, tipo, isso foi um despertar para mim, sabe? Se Jesus diz que quem cresce nele fluiriam rios de água viva, então é porque eu não criei em Cristo. Tipo, tinha alguma coisa errada aí, porque teoricamente eu criei em Cristo, eu aprendi a crer, tal, eu sabia que Jesus era real, que ele havia morrido por mim. Então, o que é que nessa frase não se encaixava na minha vida? Por que é que dentro de mim não fluíam rios de água viva? Ao contrário, eu sentia como se dentro de mim fosse seco, não houvesse nada para fluir de dentro de mim. Isso começou a me incomodar. E um dia eu estava na igreja, e aí sim, eu vi o pastor projetando essa frase. Eu acho que a frase que ele projetou é só esse trecho que está em negrito, mas eu fui atrás e peguei um trecho maior que dizia o seguinte: muitos cogitam por que suas orações são tão sem vida, tão fraca e vacilante sua fé, sua vida cristã tão sombria e incerta, que os tristes que andam lamentosamente na presença de Deus levantem-se e ajudem alguém que está em necessidade. Rapaz, na hora que eu vi essa frase, eu vi essa citação, eu falei, tá aí um negócio que eu não experimentei, né? E eu percebi que eu era essa pessoa. Eu era a triste que andava lamentosamente na presença de Deus. Porque, e eu acredito que talvez muitas pessoas nesse momento que estão ouvindo esse testemunho também se sentem assim, sabe? Tem muitas pessoas que estão indo à igreja assim como eu estava, creem em Cristo, assim, sabem que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu por nós, sabem que Jesus vai voltar, entendem isso, mas essas pessoas não encontram verdadeira alegria na presença de Deus. Essas pessoas, elas vão à igreja, enfim, às vezes até se envolvem em ministérios porque elas sabem que elas precisam, porque elas acreditam que aquilo é importante, enfim, de alguma maneira isso vai contribuir na salvação delas, mas é um fardo. Assim, o olho não tá brilhando, não é o que faz explodir de alegria, né? Enfim, e eu percebi que eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa triste que andava lamentosamente na presença de Deus. E em seguida vinha o conselho, né? Essas pessoas então deveriam se levantar e ajudar alguém que está em necessidade. E aí isso para mim foi uma virada de chave, assim. Eu falei, ó, tá aí.
realmente eu tenho vindo à igreja, eu conheço as doutrinas e tal, isso não tem me preenchido, mas talvez me levantar e começar a ajudar alguém em necessidade, talvez isso possa trazer um brilho, assim, um entendimento sobre Cristo que eu ainda não tenho, né? E então foi exatamente isso o que eu decidi fazer. Naquele momento a minha carreira já estava um pouco mais assim estabelecida, tal, eu não estava continuava trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. A primeira a chegar, a última a ir embora, mas eu percebi que eu tinha que incluir isso aí na minha rotina. E eu comecei a ir atrás. Eu comecei fazendo um curso de voluntariado num instituto de São Paulo. Em seguida, eu fiz um curso de capelania, e que acabou não dando certo, porque eu não era da mesma denominação que eu fiz o curso, então eu não conseguia. Na verdade, porque eu precisava de uma carta de recomendação do meu pastor, é isso. E eu não tinha carta de recomendação porque o pastor nem me conhecia, não sabia meu nome, ele nunca ia passar uma carta de recomendação, entendeu? Então, não pude ser capelã, fazer visitação em hospitais. E, por fim, eu acabei me envolvendo num projeto com crianças em situação de abrigo. Crianças em situação de abrigo. E era um projeto onde eu me correspondia com uma criança, né? Era feito um sorteio e aí várias pessoas começavam a se corresponder. Então, cada semana você mandava uma carta e recebia uma carta da criança em troca. E cara, aquilo era demais, assim, eu não conhecia a criança pessoalmente, ela também não me conhecia, a gente não podia trocar fotos, nem falar pelo celular, nada, era só através das cartas, e ao final do projeto, que durava 3 meses, tinha um encontro, uma festa, para você conhecer pessoalmente a criança e tal. E eu participei desse projeto, assim, e foi maravilhoso, sabe? A troca com aquela menina. Eu me lembro, assim, nos meus horários de almoço, no escritório, assim, eu parava e eu desenhava para ela, sabe? E escrevia, contava como estava a minha vida e tal. E ela contava como estava a vida dela. Nossa, assim, aquilo para mim começou a trazer, assim, um brilho, sabe, para o meu dia a dia, assim, uma alegria. Era muito legal aquela correspondência, assim, de um jeito assim que as outras coisas começavam a diminuir de tamanho, sabe? E aí, ao final, eu conheci a Paula e foi muito legal. Ela era uma menina de 8 anos, assim, a gente fez uma amizade e eu comecei a visitar ela sempre lá no abrigo onde ela morava. E ao final, ela acabou indo morar com a mãe dela e a gente perdeu o contato. Mas daquela experiência, as pessoas da igreja que eu frequentava em São Paulo, a igreja de Pinheiros, elas elas decidiram começar um projeto de escola cristã de férias aos sábados, num abrigo em Osasco. E como eu já tinha esse contato com crianças em situação de abrigo, elas me convidaram para integrar esse projeto. E aí, assim, inicialmente, eu não queria nada que envolvesse a igreja, sabe? Acho que talvez outras pessoas possam se identificar com isso, assim. Tem momentos na sua vida, assim, que você não, como eu, né? Talvez você não goste muito da igreja, dos projetos da igreja, das coisas que a igreja faz. E aí a gente tenta, tipo, ajudar o próximo com coisas que não estão relacionadas, né? Esse era o meu caso. Mas ter conhecido a Paula, essa menina de 8 anos, e ter conhecido a realidade dos abrigos em São Paulo, assim, foi algo tão maravilhoso que a hora que pintou essa oportunidade de fazer escola cristã de férias, eu topei na hora, assim, sabe? E aí todo sábado a gente ia em Osasco, contar história para eles, e levar atividades e tal. E gente, aquilo era assim maravilhoso. E eu acabei assim desenvolvendo essa contar histórias e tentava, sabe, colocar a criatividade da arquitetura nas histórias e montava coisas e fazia maquete para as crianças e eles adoravam e a gente cantava e aquilo eu comecei a perceber que era o melhor momento da minha semana, sabe? Aquilo era o melhor momento da minha semana. E eu vou voltar aqui para minha projeção para retomar, mas o fato é que essas coisas começaram a mudar, assim, a minha perspectiva de vida. E eu percebi que eu comecei a entender realmente, assim, o que significa isso, sabe? De ter uma experiência de ajudar as pessoas, de se envolver com isso, e isso de fato te aproximar de Deus. Eu comecei a perceber, assim, que isso
ajudar as pessoas era muito mais legal do que ter o prestígio e a fama e as reuniões com os CEOs, assim, né? A reunião com as crianças era muito mais legal do que a reunião com os CEOs. E era muito, e fazia muito mais sentido e trazia muito mais plenitude. Eu comecei a perceber que assim, o que Deus nos orienta a fazer não é uma restrição. A lei de Deus, eu comecei a perceber que ela não tinha nada a ver com restrição. Ela era o caminho mesmo para a gente ser feliz. Que o mundo te diz que você vai ser feliz quando você tiver uma carreira incrível, com um salário maravilhoso, tendo as suas coisas, as roupas e, enfim, é, o celular, sei lá, essas coisas. O mundo ele te fala isso. Mas aí, às vezes, você percebe, né, por experimentação, que o que realmente traz felicidade são as coisas que a palavra de Deus diz que vão trazer mesmo. E eu me dei conta disso, sabe, através dessa experiência, desse despertar, assim, que eu tive. E aí eu percebi que o caminho que eu deveria continuar seguindo era o caminho da obediência. Sabe, aquilo, para mim, no momento da minha vida, era como algo realmente ousado da minha parte, sabe? Alguém assim que tem todas as coisas que a maioria das pessoas querem ter e tal. E aí você pega e fala assim: não, mas eu não vou me render a isso, eu vou obedecer a Deus, eu vou passar a simplesmente obedecer o que ele diz. Porque é isso o que de fato traz felicidade. Isso veio para mim como um desafio, assim, como algo que realmente brilhou os meus olhos. Eu falei, eu preciso ser obediente a Deus. E é interessante como a obediência, ela é chave. A obediência, ela é chave. Hoje, assim, que eu estudo mais, eu percebo como isso está em todos os lugares da Bíblia, assim, sabe? Para você, de fato, conhecer a Deus, para você buscar a Deus, você pode buscar do jeito que você tá. Não precisa mudar nada. Você busca do jeito que você tá, vai dar certo. Só que conforme você percebe como é real, assim, o que ele é e o que ele diz, é, a obediência, ela acaba se tornando uma chave para você chegar mais perto de Deus. Ela impulsiona a o seu conhecer a Deus, sabe? Ela impulsiona o você começar a entender o que é a voz de Deus. Enfim, o fato é que a obediência é chave. E isso, inclusive, a gente vê com muita clareza no livro de Deuteronômio, onde diz assim, Deuteronômio capítulo 30, 15 a 19, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, e a morte e o mal. Apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês, em como hoje pus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que tanto vocês como os vossos filhos possam viver. Escolham o amar o Senhor vosso Deus, o obedecer-lhe, o depender dele, porque ele é a vossa vida, ele é o prolongamento dos vossos dias, né? Que maravilhoso isso. Então, o que eu consegui entender? O que eu estou querendo dizer com isso? Que na verdade, o obedecer a Deus, ele é vida. Ele é a vida verdadeira. E às vezes a gente não entende, a gente acha que obediência é restrição, a gente acha que obediência é limitação, obediência é chata, obediência. Mas obediência é chave para a vida. E qualquer coisa que a gente faz que não está alinhado com a morte de Deus é um passo de destruição. Mais um passinho de morte. É mais assim, a gente acha que não, a gente acha que é possível andar em terreno neutro, não é. Se você não está obedecendo a Deus e a lei dele, você está andando para a morte, né? Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Se você me obedecer, né? Esse trecho, Moisés está dizendo assim: essas são as leis de Deus. Se vocês querem viver, é isso. Porém, se vocês decidirem desobedecer, meu amigo, eu sinto muito te informar, mas o único resultado disso é morte, né? E eu tive a oportunidade de perceber isso, de me dar conta que eu precisava obedecer a Deus. E já nesse gancho, durante este processo, durante isso que ia acontecendo,
aconteceu algo muito interessante. Eu morava no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e assim, numa rua onde, de repente, quando eu me mudei para lá, todos os bares e os restaurantes resolveram abrir mesmo assim, debaixo do meu prédio, entendeu? Então era onde tudo acontecia, assim, no bairro. E todos os meus amigos moravam lá, e aí todas as noites a gente saía, a gente ia no restaurante, ia no bar, e fazia festa, isso, aquele outro e tal. E assim, todos os dias eu chegava tarde no trabalho, assim, tô até mentindo aqui, né? Porque eu era a primeira a chegar, mas assim, o escritório de arquitetura abre meio tarde, assim, tipo, abre às 9, eu tava lá às 8, mas às 8 horas, hoje em dia, para mim, é tarde. Eu acordo hoje às 5 horas da manhã, assim, sabe? Então, naquela época, eu não tinha condição de acordar às 5 horas da manhã. Nenhuma, porque eu estava na rua, né? A gente chega, eu lembro de chegar do escritório, assim, às 8, 9 horas, às vezes até às 10. E aí, assim, pelo menos até uma meia-noite, ia ter que ficar na rua comendo alguma coisa, tomando alguma coisa com alguém, saindo e tal. E, e aí, olha que interessante, nessa ideia, né, da obediência, eu estava procurando um apartamento para comprar e eu fiz uma oração. Falei, Senhor, embora que eu não tinha uma vida de comunhão com Deus, assim, sabe? Ainda. Mas eu fiz uma oração. Tava zapeando, assim, tava no Zap Imóveis, tava no celular procurando imóveis. Fiz uma oração. Você me mostra o apartamento que eu tô procurando. E aí, na hora que eu abri o olho, eu encontrei o apartamento. Eu falei, nossa, que apartamento é esse? Resumindo, eu comprei esse apartamento. Assim, num bairro totalmente diferente do que eu tinha em mente. Eu só estava procurando apartamentos no mesmo bairro onde eu já morava, onde meus amigos moravam, que era o mesmo bairro do meu trabalho. Só que Deus me mostrou, sem que eu estivesse procurando, um apartamento num bairro, um outro bairro. Não era tão distante, mas era um outro bairro. E era um bairro que só tinha velhinho, um bairro de velhinhos. E de maneira muito interessante, ao lado desse apartamento que Deus me mostrou, tem um parque. E aí, quando assim, eu acabei comprando um apartamento, me mudei para lá, um pouco a contragosto, né? Porque não era aquilo que eu queria, mas eu gostei muito do apartamento, era muito legal. Mas o fato de ter me mudado para lá mudou muito meu estilo de vida, porque agora não tinha mais ninguém para eu encontrar na rua, era só velhinhos que tinha na rua, entendeu? Então eu acabava indo dormir mais cedo. E por isso eu acabei acordando mais cedo, e ao acordar mais cedo, eu comecei a correr no parque. E ao correr no parque, minha vida começou a mudar o ciclo da minha vida, assim, completamente. A minha disposição, tudo isso foi mudando, sabe? E, e aí eu já não tinha mais saúde para estar na rua até mais tarde com os meus amigos. Eu acabava saindo pouquíssimo, quase nunca, e acabei colocando a corrida como uma prioridade. Isso foi maravilhoso. Mas algo muito interessante também nesse mesmo período é que, de uma maneira extraordinária, Deus tirou de mim o desejo de comer carne. Não só o desejo, mas assim, o prazer. Eu não tenho nenhuma explicação para isso. Eu sei que para a maioria das pessoas vencer, aquelas que querem, desejam ser vegetarianos, vencer isso é uma grande luta. Mas hoje eu entendo por quê. Mas na época eu não entendi o motivo. Eu simplesmente não conseguia mais comer carne. Eu comia e aquilo eu achava o gosto horrível. E, e aí eu nunca na minha vida tinha tido nenhum plano de ser vegetariana. Embora meu pai fosse vegetariano, minha mãe sempre tenha feito super pouco carne em casa, mas eu, né, por ter feito tudo sempre ao contrário, não tinha esse objetivo. Mas acabei me tornando vegetariana, então, porque eu não conseguia mais comer carne. E então eu comecei a juntar essas coisas, sabe? Eu comecei a perceber esse caminho por onde Deus estava me conduzindo. Agora eu tinha um ministério na igreja, né? Eu trabalhava com as crianças em situação de abrigo, eu tinha tomado a decisão de ser obediente a Deus. Deus tinha me tirado do endereço onde eu morava e das minhas amizades e me colocado num novo endereço, tinha mudado os meus hábitos, os meus horários. E de uma forma extraordinária, ele tirou o meu prazer em comer carne. Então, eu comecei a perceber que algo realmente estava sendo realizado ali. Havia uma obra em andamento, em curso.
E isso me fez entrar um pouco em uma espécie de conflito, assim. E pensando, poxa, mas até aqui eu dediquei a minha vida inteira para o meu trabalho, assim, para minha carreira. E agora eu já não tenho mais prazer nas mesmas coisas, né? Eu comecei a pensar assim, onde será que eu vou estar daqui a 10 anos, então, né? Aonde será que eu deveria empenhar a minha energia nos próximos 10 anos para que, quando esses 10 anos terminarem, eu não tenha aquela sensação assim de, nossa, o que eu fiz da minha vida, sabe? Então, meus amigos que estão assistindo aqui, caso vocês não tenham feito essa pergunta na sua vida ainda, faça essa pergunta hoje para você. Tenta se imaginar onde você vai estar daqui a 10 anos, porque isso pode mudar o curso das coisas, sabe? Eu não sabia a resposta quando eu me fiz essa pergunta. Eu não sabia dizer assim, aonde eu vou estar, onde quero estar. Tipo, não era algo muito claro para mim. Então, o que que eu decidi fazer? Eu decidi é, me imaginar em diversas situações, tá? E aí eu comecei a me imaginar por onde eu já estava, né? Naquele momento eu era arquiteta, eu tinha já dedicado, sei lá, pelo menos 10 anos de carreira aí para arquitetura e muitas horas de trabalho, não tinha casado, não tinha filhos, tal. Então, assim, me imaginei dali a 10 anos diretora da minha empresa, nada mais, né? Já tinha ali cargos de liderança, tal. E me imaginei diretora da minha empresa. Só que quando eu me imaginava naquela posição, dali a 10 anos, eu falava assim, gente, não, entendeu? Não é possível que eu vou gastar 10 anos da minha energia, da minha vida, para ao final ser diretora da empresa. Eu conheço os diretores da empresa, não é a vida deles que eu quero para mim. Tá. Aí me imaginava, então, trabalhando fora do Brasil, né? É, quando eu desenvolvia projetos, eu tive a oportunidade de morar fora do. Morar não, de trabalhar fora do Brasil um período, desenvolvendo projetos em escritórios nos Estados Unidos, tal, para clientes americanos. E aí aconteceu isso com pessoas do meu escritório, de serem enviadas para trabalhar fora. E aí eu fiquei me imaginando, será que então é isso? Eu vou ser uma arquiteta super bem sucedida lá do escritório de Nova York, entendeu? Daqui a 10 anos. E aí, a hora que eu imaginava isso, nossa, eu não encontrava nenhuma felicidade em 10 anos depois ser esse o objetivo. E aí eu comecei a imaginar. Me imaginei, então, bom, vou para outra direção, vou me imaginar casada, tá? Vou me imaginar casada com filhos, vou me imaginar dona de casa, vou me imaginar, enfim, todas as hipóteses que eu criava na minha cabeça, nenhuma delas trazia verdadeira, assim, preenchimento, alegria, plenitude, quando eu imaginava. Até que eu me imaginei missionária. Na hora em que eu me imaginei missionária, né, foi uma imagem parecida com essa que vocês estão vendo, assim. Me imaginei lá na África, né, assim, eu solteira, né, cuidando das crianças e tal. Eu falei, caramba, cara, isso aí faz sentido, sabe? Faz sentido, realmente, passar 10 anos da vida, assim, se dedicando para ao final ser missionária, né? E aí eu percebi, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, acho que eu tenho a bela de uma tarefa, uma lição de casa agora, porque eu sabia absolutamente nada sobre missão, nada. Tudo que eu sabia era o relato da carta missionária, assim, olhe lá, entendeu? E aí eu falei, bom, eu preciso começar a pesquisar sobre isso, ver o que que é, né, essa história de missão e tal. E aí, de fato, eu comecei a ler bastante sobre isso, é, conheci as histórias de vários missionários, comecei a aprender bastante coisa sobre a abnegação, sabe? Sobre a renúncia, entendeu? Vários livros que falavam sobre isso, assim. Nossa, e aquilo de fato explodiu, assim, a minha mente, sabe? Inclusive, para quem está assistindo a gente, busquem conhecer essa mensagem de abnegação e renúncia. Isso é algo que traz assim uma outra perspectiva sobre a existência, sabe? O fato é que eu comecei a ler bastante sobre essas coisas e aquilo começou a em 6 meses, né? Eu estava fazendo um plano para dali a 10 anos, mas em 6 meses aquilo ali já estava me tomando completamente, assim, ao ponto de que eu falei, bom, eu preciso fazer a minha primeira missão, né? E aí eu me inscrevi
para fazer uma missão dali a 6 meses no Amazonas. E nesse processo de conhecer sobre a missão, eu estava lendo o livro de uma missionária de São Paulo, chamada Gabriela Pinheiro, e um livro maravilhoso, quem tiver a oportunidade, chama Menina do Parque. E aí eu estava gostando muito do livro, e ela fazia parte de um grupo missionário que tinha se originado em São Paulo, e eu estava lendo o livro dela, e por coincidência a minha irmã falou assim: por que você não vai para o retiro espiritual de carnaval do grupo missionário dessa moça que você está lendo? Vai ter retiro deles. Enfim, minha irmã ficou sabendo disso e ela me falou, e aí eu me inscrevi, consegui me inscrever lá de última hora. Chama ID, esse grupo ainda existe, um grupo missionário em São Paulo. E aí eu conheci o ID, né? Eu fui pro retiro espiritual deles. E assim, foi algo absolutamente divisor de águas, assim, para mim. Porque aquelas pessoas, assim, elas eram as pessoas mais amáveis, assim, elas tinham uma outra maneira de agir e de viver, diferente do que eu estava acostumada a ver na igreja, sabe? Não que assim, eu não estou criticando a igreja. O meu ponto não é criticar a igreja, é exaltar quem está profundamente envolvido com missão. Aquilo era assim, era um outro nível, era um outro patamar das coisas. Eu saí daquele retiro falando, gente, eu quero ser como essas pessoas, assim, sabe? Os momentos espirituais que a gente viveu ali, assim, eu nunca tinha visto aquilo, sabe? Foi algo, assim, transformador para mim. E foi tão maravilhoso, porque vocês estão, assim, acompanhando, né, o processo que estava acontecendo na minha vida. E, assim, eu fui falando para vocês, Deus foi mudando isso, me mudou de endereço. E agora comentei com vocês que eu não tinha nenhum amigo da igreja, nenhum amigo adventista. O Senhor, ele me apresentou a um grupo de amigos, sabe? E assim, eu me inseri naquele grupo, e agora todos os finais de semana, depois desse retiro, a gente estava em missão urbana, é, é, fazendo café da manhã para pessoas em situação de rua, fazendo visitas em asilos, entrega de marmitas, enfim, todo final de semana era uma atividade diferente. E aquilo era maravilhoso, assim, sabe? Eu comecei a perceber que eu queria poder dar mais, mas como eu falei, eu ainda tinha o meu cargo no escritório que exigia muitíssimo de mim. É, assim, o meu cargo, as minhas responsabilidades eram muito altas, então eu não conseguia trabalhar menos, entendeu? Porque aquilo era muita responsabilidade sobre as minhas costas, então eu não conseguia trabalhar menos, eu passava todo o tempo preocupada. E aí, no meu tempo marginal, ou seja, no que me sobrava de tempo, eu ia fazer missão. E aí aquilo falou: gente, isso aqui tá perdendo a graça, sabe? Não deveria ser assim. Mas o fato é que o tempo passou e chegou o dia, né, a data da minha primeira missão, né, fora de São Paulo, assim. E eu vou projetar aqui para vocês. A minha primeira missão foi em junho de 2018. E foi simplesmente os melhores 10 dias da minha vida, assim. Eu não sei se todos são familiarizados com o formato desse tipo de missão, mas normalmente essas missões para o Amazonas, elas duram 10 dias. Você vai até Manaus e a bordo de um barco como esse que vocês estão vendo na imagem, você viaja para o interior do Amazonas, para comunidades indígenas ou ribeirinhas, e lá você mora no barco durante esses 10 dias. Você dorme pendurado em redes e come na cozinha ali do barco mesmo. E aí você vai lá para desenvolver diversos tipos de trabalho, né? Se você é da área de saúde, então você vai para fazer atendimento médico, de enfermagem, odonto. E se você não é, você pode, por exemplo, atuar na parte de escola cristã de férias, né? Com as crianças, você pode atuar na parte de construção, que foi o meu caso, por exemplo, né? Por ser arquiteta, eu acabei indo parar nessa parte. E assim,
a gente estava construindo uma base missionária, uns banheiros lá para uma base missionária em uma comunidade que ficava a 30 horas de Manaus. Bem, eu já cheguei nessa comunidade doente, já cheguei lá passando super mal, já estava praticamente tomando soro na veia, assim, muito desidratada. Mas assim que eu começava a melhorar, eu já me esforçava para carregar tijolo, para levar para a construção. E assim, os meus dias lá foram basicamente isso, assim, um sol de 40 graus na cabeça, um sol absurdo, muito calor, passando mal em diversos momentos e carregando pedra, cavando fossa, ajudando a levantar uma parede, tudo aquilo num sol impossível. E nunca na minha vida eu, eu tinha sido tão feliz do que naqueles 10 dias. Embora num barco apertado, sem nenhum conforto, precário, né, sem nenhum luxo, nas coisas que eu estava acostumada, nenhum conforto, né? Eu nunca tinha sido tão feliz, eu nunca tinha sentido tanta paz. E assim, é muito difícil explicar por que explicar os motivos, né? Eu não sei se vocês já devem ter ouvido pessoas falando sobre isso, assim, mas missão é uma coisa que você tem que viver. É muito difícil você conseguir explicar o porquê que é tão extraordinário, mas algumas coisas, assim, eu quero até ver se eu encontro elas aqui. Mas, assim, 3 pontos principais da missão eu queria mencionar eles aqui. Por que que é algo assim? Por que que são os melhores dias na sua vida? Por que que é algo tão extraordinário, né? Primeira coisa é a harmonia perfeita que existe, né, na convivência das pessoas. Então, no caso, meu barco tinha 50 pessoas. E assim, é como eu falei, é desconfortável, é precário, é muito calor, entendeu? Tudo é difícil, tomar banho e tal. Mas ninguém se irrita com ninguém, né? A gente não perde a paciência. Então, assim, isso é um ponto que se destaca muito na missão, né? A harmonia que existe aquelas pessoas. E a segunda coisa que também todo mundo fala é que você vai achando que você tem algo para ajudar, você tem algo muito importante para fazer para aquelas pessoas, né? Só que assim, é um fato que você vai ser o mais ajudado. Não tem nem comparação o que você tem para oferecer com o que você acaba recebendo. E por fim, o terceiro ponto que me chamou muito a atenção é justamente essa paz que eu sentia. Eu sentia uma paz durante aqueles 10 dias que eu não sentia na minha vida fazendo nenhuma outra coisa, nenhuma outra coisa. E eu descobri o porquê dessa paz. E eu queria ver se eu consigo projetar aqui para vocês o motivo dessa paz. Ele está lá em Efésios 2:10. Ele diz o seguinte, ó: porque somos obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você está vendo o que está escrito aqui? Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Você entende assim? É como uma máquina, né? Como um liquidificador que a vida inteira operou, sei lá, debaixo da água. E aí um belo dia ele é colocado para operar no ar mesmo, sabe? Sem a água entrando dentro dele, sabe? Você foi criado para as boas obras. E aí quando você está imerso nelas, né? E principalmente, como diz ali no verso, nas obras que Deus de antemão preparou para você andar nelas, aí você sente uma paz que você nunca sentiu na vida, porque até ali você estava fazendo o que não era para você fazer. Até ali você estava fazendo o que você escolheu para fazer, entendeu? Então, assim, quando você se mergulha, né, naqueles 10 dias, é uma imersão no que você foi criado para você fazer, então realmente assim você sente uma paz que excede, sabe? Eu tentar aqui explicar para vocês. Então foi algo assim que foi totalmente transformador para mim, sabe? Eu voltei daquela missão assim, é,
a minha vida não fazia mais sentido, basicamente, quando eu voltei para São Paulo, assim. Eu lembro de chegar em casa e olhar o tamanho do meu guarda-roupa e lembrar que as pessoas não tinham, assim, direito uma calça. As pessoas tinham tão pouco, tão pouco. E eu olhar o tamanho daquilo e falar assim, gente, isso não faz sentido. E aí eu fiquei, assim, meses sem conseguir comprar uma agulha, assim, sabe? Aquilo mudou, assim, a minha perspectiva do existir. E eu percebi que eu não queria mais gastar os outros 9 anos da minha vida, que ainda teria pela frente como arquiteta, não. Eu não queria. Eu queria que Deus me desse uma oportunidade para servir a Ele integralmente, assim, o quanto antes. E comecei a orar por isso, né? E a minha oração, eu quero falar também para todos aqui, porque talvez vocês se interessem. A minha oração era basicamente esse verso, assim, eu orava ele 3 vezes ao dia, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Então eu orava assim: Senhor, envia uma oportunidade onde eu possa te servir integralmente. E aí eu dizia: Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Eu estou aqui, Senhor. O Senhor está perguntando quem o Senhor vai enviar? Eu estou aqui, envia-me a mim, Senhor. Envia-me uma oportunidade para te servir integralmente. E assim eu fiquei orando 3 vezes ao dia, todo o tempo. Eu tinha certeza que eu queria essa oportunidade. E acabou que 3 meses depois dessa primeira missão, eu tive a oportunidade de voltar para o Amazonas, numa missão parecida. Só que agora com o grupo missionário que eu havia conhecido no retiro de carnaval que eu contei para vocês. Eles haviam organizado, então, uma missão para o Amazonas, e agora eu teria a oportunidade de ir com o meu grupo missionário. E eu, de uma forma meio miraculosa, eu consegui férias 3 meses depois para ir novamente. Eles me liberaram e eu consegui ir. Só que dessa vez foi uma experiência completamente diferente. É, assim, para resumir, o que eu senti foi que eu senti as coisas difíceis da missão, tá? Tá aí, segunda missão foi em outubro, então, de 2018. Eu senti os lados negativos da missão com mais força. Eu acho que quando você vai uma primeira vez, também tem um aspecto, assim, da novidade. Então, tudo é novidade, tudo é maravilhoso. Mas na segunda vez, você consegue entender, assim, que algumas coisas são mais difíceis e tal. E foi complicado para mim em alguns sentidos, principalmente assim talvez porque eu estivesse cansada também, não sei, mas essa parte do sol, né, da precariedade das instalações, da dificuldade ali do conforto, né? Então isso me fez sofrer. Mas acontece que nessa segunda missão aconteceu algo muito importante em todo esse testemunho que eu estou contando para vocês. Quando a gente estava voltando dessa missão, todas as missões elas têm um líder, né, que é chamado de coordenador. Esse líder, a gente tinha o nosso líder, era o Lucas, e o Lucas ele morava em Manaus, né, trabalhava na base missionária lá no Instituto de Missões Noroeste. E aí, ele, na volta no barco, ele comentou comigo e mais algumas pessoas que estavam ali que o Instituto estava procurando um coordenador, um novo coordenador para as missões, porque as missões estavam aumentando muito de número e ele mesmo não estava mais dando conta, então precisava ter mais um. E aí, estava um amigo junto comigo que sabia que eu estava orando por uma oportunidade de servir a Deus integralmente. E aí ele falou: Olha aí, Clary, a oportunidade que você queria. E aí eu lembro assim de pensar comigo: não era essa a oportunidade que eu queria, sabe? Mas aí logo em seguida, assim, o coordenador já disse assim: de fato, é uma vaga muito importante para a gente lá, mas é uma vaga muito difícil de ser preenchida. Ele falou assim, porque tem aqueles que podem vir, mas eles não querem. Né? Eles têm toda a condição, tem, sei lá, não tem nenhum problema financeiro, com família, com saúde, nenhum empecilho, mas eles não querem vir. Ele falou assim: tem os que querem, mas não podem vir, né? Eles adorariam, assim, seria o sonho da vida deles, porém, eles têm filhos, situação financeira complicada, uma impossibilidade de saúde, problema na família, enfim. Eles gostariam, mas não podem. E aí ele disse assim: difícil é encontrar os que
podem e querem. E quando ele disse essa frase, assim, para mim, foi, assim, foi uma bomba, sabe? Porque eu percebi naquela hora, assim, que eu era a pessoa que podia e não queria. Não havia nada que impedisse. Sabe, eu tinha facilidade com aquilo, não sentia medo, eu gostava da vida, das aventuras lá da missão, é, eu não tinha filhos, eu não tinha nenhum problema, nenhuma dívida, não tinha é, nenhum problema de saúde, nenhum problema na família, não havia absolutamente nada, nenhuma desculpa que eu pudesse dar. Só que tinha um detalhe, eu não queria. Eu não queria passar um ano, no mínimo, da minha vida pendurada numa rede, dormindo numa rede. Eu não queria passar um ano da minha vida naquele sol de 40 graus. Eu não queria passar um ano da minha vida, enfim, com toda aquela luta, mas principalmente eu não queria passar um ano da minha vida sem ganhar nenhum real. Né? Isso era algo inimaginável para mim, assim, tipo, não, eu já tinha minhas contas, eu tinha o meu salário, as coisas eram é, assim, eu não sei, mas não dava para imaginar uma coisa dessa, sabe? Era algo que eu não queria não ganhar. Era uma vaga de voluntariado. Não era tipo de vaga que eu estava procurando, Senhor, eu pensei, sabe? Não era assim, eu queria uma oportunidade para te servir remuneradamente, né? Um outro trabalho só. E aí a gente continuou, era uma viagem que durava vários dias, tal, pra gente, né? A viagem de volta. E aí quando a gente finalmente chegou em Manaus, assim, eu me lembro de pisar na base missionária, e na hora que eu pisei naquela base missionária, assim, eu tive certeza, assim, de que era esse o chamado de Deus para mim, e que eu iria. E naquela hora, assim, foi como se Deus simplesmente me falou, assim, eu não escutei uma voz, mas eu tive certeza absoluta. Naquela hora, assim, eu comecei a chorar, assim, copiosamente, assim, porque eu não queria, eu não queria. Eu entendi. Eu entendi que aquele era o chamado, mas eu não queria. E, e resignada, eu voltei para São Paulo e, mesmo não querendo, eu me inscrevi para a vaga, porque eu entendi que esse era o chamado. E aí só fiquei esperando, né, ser chamada. Mas, de fato, não foi bem assim. É, Passou um mês, não me chamaram. Passou 2 meses, não me chamaram. Passou 3 meses, não me chamaram. Eu comecei assim, senhor, mas o senhor me falou, eu tive certeza que era esse o chamado, entendeu? Como assim? E aí, é, eu não sei se a gente não está acostumado a ser rejeitado, eu não sei o que que é, assim, sabe? Mas aquilo me fez passar a querer, sabe? Eu agora queria muito que aquele chamado viesse, queria muito, sabe? Eu me sentia preparada, eu, enfim, eu tinha amadurecido a ideia, e aí eu continuava orando, Senhor, se não for esse o chamado, então envia outro chamado, mas eu tô pronta, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, eu quero te servir integralmente, pode ser voluntariamente e tal. E, de fato, mais um mês se passou, outro mês se passou, e quando já fazia 5 meses que eu havia me inscrito para a vaga, né, e achava que seria chamada no dia seguinte, assim, eu acabei no dia 5 de fevereiro de 2019. Eu recebi uma ligação. E era uma ligação do Amazonas. Mas, na verdade, era Jesus, sabe? Passando na praia e dizendo: Deixa aí o que você está fazendo, vem e segue-me. E sabe o que que aconteceu? Imediatamente eu larguei as redes e segui a Cristo. Naquela mesma hora, eu liguei para os meus pais, avisando da minha decisão. No dia seguinte, eu pedi uma reunião com os diretores da minha empresa e pedi a minha demissão. E no outro dia, eu já avisei os meus amigos.
E imediatamente eu deixei a minha vida. E agora esse imediatamente fazia sentido. Esse imediatamente do livro de Marcos que a gente leu no início desse testemunho. Porque realmente, na hora que vem o chamado, te ligam, é imediatamente. Mas olha quanta coisa aconteceu para que na hora que o chamado viesse, eu largasse as redes imediatamente. Sabe, o Senhor, ele está disposto a fazer esse processo todo na vida de cada um de vocês que estão ouvindo esse testemunho. A gente acha que a gente pode pensar assim, mas como, né? Como que eu vou deixar o que eu estou fazendo para servir a Deus? Mas quem que vai pagar as minhas contas? E quem que isso e quem que aquilo? Amigo, você sente essa vontade? Ora, ora a Deus, diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor, ele não vai te fazer um chamado que ele não tenha te preparado para ele. E na hora certa, imediatamente você vai largar as redes para seguir a Cristo. Eu tenho certeza disso. E quando eu tomei essa decisão, então, e comuniquei a todas as pessoas, né, as reações foram as piores possíveis, assim, né? Meus pais, não sei se eles vão estar vendo isso aqui, eu não posso ser dura demais com os meus pais, assim, mas, poxa, os meus pais acompanharam, né, tudo que eu fui na minha infância, na minha adolescência, e talvez quando a gente toma uma decisão dessa, a gente acha que nossos pais vão dar pulos de alegria, assim, né, mas não foi bem assim. E é natural, né? Os nossos pais, eles se preocupam, né, que mais do que você vai viver e tal, e quando você voltar, será que você ainda vai ter trabalho e coisas desse tipo, assim, mas eles foram compreensivos. É, na época, eu até tinha uma dívida com meu pai, que ele resolveu me dar um ano de carência para minha dívida. Ou seja, ele me apoiou, apesar de não me apoiar, apesar da decepção de ser uma filha missionária. É, o meu chefe, assim, que era alguém com quem eu me dava muito bem, o diretor da minha empresa, ele falou, mas você não precisa fazer isso, você pode ser missionária aqui em São Paulo mesmo, você pode ajudar tantas pessoas, você acha que só porque os nossos clientes são ricos, eles não precisam de ajuda também? E ele falou várias coisas, assim, mas, enfim, eu tentei explicar para ele, né, a minha urgência de canalizar a minha melhor energia para Deus, sabe? Porque uma coisa que me motivava muito e me motivou desde o primeiro momento em que eu fiz a minha primeira missão foi, assim, perceber que eu não queria dedicar para Deus os meus restos, sabe? O resto de energia que me sobrava no final de semana, o resto da minha criatividade. Não, eu percebi, sabe, gente, que essa toda a minha força de trabalho, assim, que fez com que eu pudesse crescer tanto na minha carreira e que fez com que os meus clientes me amassem e os meus chefes também gostassem muito de mim. Essa mesma capacidade de realizar era essa capacidade que eu queria empregar nas coisas de Deus, sabe? Assim, Deus, ele que me criou com os meus talentos, ele que me deu essa força, essa energia, esse brilho no olho, sabe? Essa paixão de fazer as coisas. E eu estava dedicando isso para empresas multinacionais ganharem mais dinheiro e deixarem os seus funcionários mais e mais enredados em seus próprios escritórios e naquelas vidas. Era isso então que eu ia fazer com toda a capacidade que Deus me deu. Então, eu expliquei para ele que eu tinha essa urgência de canalizar isso para quem estava na base, para quem não tinha oportunidade nenhuma, para quem realmente eu pudesse ajudar um pouco mais, enfim. E, e por fim, os meus amigos, né? Meus amigos me perguntaram assim: mas você vai largar tudo para não ganhar nada? E, e o que eu tinha e tenho para dizer para eles é que eu larguei o nada para ganhar tudo. E eu quero concluir esse sermão lendo um verso que está em Filipenses 3, 7 e 8. E eu escolhi aqui. Esse verso é o meu verso favorito da Bíblia. Todas as versões dele são maravilhosas.
Mas eu gostaria de ler essa versão da tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. É, o que me chama atenção nesse verso é, é quando ele diz assim que nenhuma coisa se compara a conhecer a Cristo Jesus completamente. Porque no passado, como eu contei aqui para vocês, todas essas coisas valiam muito para mim. Todas essas coisas, sabe? A independência, o crescer, o aparecer, o ter sucesso, o conseguir ter as coisas que a gente sonha, ter o prestígio, sabe? O favoritismo, ver os clientes, né, encantados com o trabalho que a gente faz, pessoas tão importantes. Tudo isso valia muito para mim. Tudo isso valia muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, sabe? Essas coisas não têm nenhum valor. Porque é isso que acontece quando você começa a conhecer a Cristo verdadeiramente. Lembra aquele verso que eu projetei aqui para vocês, onde diz assim: aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão. Então, sabe, se não tem um rio de água viva fluindo de dentro de você, talvez considere que seja porque você ainda não o conhece, porque você ainda não crê nele. Porque conhecer a Cristo Jesus não se compara com nenhuma outra coisa. As coisas ficam tão pequenas, sabe? As coisas ficam tão risíveis, risíveis, patéticas, perto da grandiosidade, assim, e da maravilhosidade, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, sabe? É, e de fato a gente acaba jogando as outras coisas que antes tinham tanto valor, a gente joga elas fora como se elas fossem lixo. Porque o que mais poderia ser melhor do que ganhar a Cristo? E assim eu concluo esse testemunho, dizendo para vocês que se isso ainda não é real na sua vida, essa fonte, sabe? Que você não consegue mais conter, e ela começa a sair de você e abençoar outras pessoas, começa a sair de você e testemunhar para outras pessoas. Se isso ainda não está acontecendo, amigo, passo a passo, conheça Cristo, sabe? Isso ainda vai acontecer, vai ser algo que vai explodir a tua mente e vai te preencher por completo, trazer a plenitude que talvez você ainda esteja buscando. Amém. Uau! Amém. Amém. Deus seja louvado, claro. Ou Olha, claro. enquanto você foi falando, eu fui anotando um monte de coisas interessantes que você falou, eu falei, olha, eu vou trabalhar mais, refletir sobre isso aqui que ela falou, que eu achei bem interessante. Sim. E Que foi a bom. primeira vez que eu anotei para refletir, né? Geralmente tinha anota para tomar algumas perguntas e tal, mas dessa vez eu falei, uau, isso aqui foi muito legal que ela falou. Coloquei muita coisa aqui. Amém. Realmente, a Clara, testemunho seu, Clara, é realmente impressionante, uma vida de renúncias, abnegações por um propósito maior. E algumas Sim. pessoas às vezes têm medo, né? Será que se eu for para esse lado, o que que eu vou encontrar, né? E a Clara encontrou a Amém. felicidade maior que qualquer pessoa tem à disposição, mas basta decidir. Amém. E olha, Amém. se você quer saber a continuação dessa história pós-missão, pós o que aconteceu, né? Nesse um ano, então aí você foi para a Amazônia, escreve aí nos comentários. Eu quero ouvir a parte 2. Olha, escreve aí. Ver, traz ela de volta para contar. Eu já Olha a vi, experiência mas que ela eu quero teve. ver o pedido de vocês para saber se vocês estão com o mesmo interesse que eu. Senão depois eu pergunto para ela no particular e ela me conta tudo. Vamos criar a parte 2. É isso aí, gente. Mas, Clara, só para tirar um pouquinho aí de dúvida da cabeça do pessoal. Uma das coisas que você pensou ali, o que que eu vou fazer daqui 10 anos, né? O que que eu
penso nisso. E uma das coisas Construir foi família. relacionada à família. Teve essa mudança também na tua vida? Teve sim. Vocês já me conheceram, na verdade, eu casada, né? E é interessante porque tudo isso que eu contei para vocês é tão recente, né? No início eu falei em 2019, falei a data de 5 de fevereiro de 2019, que foi quando chegou o meu chamado realmente. Mas voltando ao que você perguntou, a questão dos 10 anos, quando eu pensava em me casar, sabe, em ter filhos, em ter a minha casa, ou até mesmo ser dona de casa, desculpa, essas coisas não me preenchiam. Assim, não eram a resposta que dava plenitude ao meu coração, assim. Então, de alguma maneira, eu acabei um pouco envelhecendo, não buscando esse lado da minha vida, assim, eu já tinha, acho que uns 34 anos, hoje em dia eu tenho 39, que eu sei que algumas pessoas ficam curiosas com a idade, assim. Então, eu tenho 39 anos hoje em dia, essas coisas aconteceram, eu tinha uns 34 anos, e eu já tinha, assim, normalmente a gente casa antes, né, dos 34, assim, então eu percebi assim que realmente não era algo assim que o meu coração estava buscando, assim, não, meu maior sonho é me casar, formar minha família, ter filhos. Tanto assim que o que realmente me preencheu, me preencheu por completo foi me imaginar missionária, né? E então, assim, isso não era uma prioridade nos meus sonhos, assim, sabe? Só que quando eu estava esperando o chamado, eu já tinha tomado a decisão, já tinha passado 4 meses de que eu havia me inscrito para ocupar essa vaga no Amazonas. Eu veio o Réveillon e eu fui com alguns amigos para a praia e depois da praia, eu tinha que voltar. Eu não tinha que voltar para trabalhar, eles tinham, eu tinha mais alguns dias de férias. E aí eu queria ir para um lugar na montanha, assim, sabe, para ler, para orar. Eu tava nessa, assim, de querer ficar com Deus e tal. E aí eu comentei com esses meus amigos com quem eu fui para a praia, que eu estava procurando um lugar assim, e aí eles me indicaram um lugar. Eles falaram, por que que você não vai para Santo Antônio do Pinhal e tal? Tem a pousada do Romã e tal, que é um amigo nosso, tarará. E aí eu falei, ah, tá, eu vou. E aí eu liguei e fiz uma reserva e vim para a pousada. E logo que eu cheguei aqui, assim, de manhã, eu fui no café da manhã tomar café e aí eu quebrei um pote. E não tinha ninguém no salão, assim, sabe? E eu vi que estavam chegando outros hóspedes, e aí eles iam chegar lá com o negócio patifado no chão. Aí eu saí correndo para a recepção da pousada, e na hora que eu entrei, assim, na recepção, eu vi o Romã, sabe? E aí, como eles já tinham me falado dele, assim, eu meio que já reconheci na hora. Eu falei, oi, tudo bom? Eu acabei de quebrar um pote, você pode me ajudar? E aí ele foi lá me ajudar. E daquele momento em diante, a gente passou, assim, o resto do dia conversando, das 10 da manhã às 10 da noite. E ele era uma pessoa, assim, totalmente diferente de mim, totalmente, assim, sabe? Em todos os níveis, não tinha nenhuma religião, muito pelo contrário, não acreditava em Deus, é, assim, algo nada a ver. Só que, assim, eu gostei dele, eu percebi que ele gostou de mim e tal, tudo bem. Só que, assim, eu missionária, com foco de ir embora para o Amazonas, então, obviamente, eu não ia comprar essa situação, né? Tipo, de começar a me envolver com uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, entendeu? Então eu fui para minha casa e ele ficou, enfim, nós trocamos contato e ele ficou insistindo assim de querer me conhecer mais e tal. E eu acabei mandando uma carta para ele, contando tudo assim que havia acontecido na minha vida, contando meio que meu testemunho de uma forma bem resumida, mas explicando assim que não teria nenhuma chance de acontecer nada entre a gente, porque a minha vida era Cristo, entendeu? E ele nem acreditava em Deus. E ele acabou assim me ligando para me responder e dizendo que não era assim, que ele gostaria de conhecer e tal. E eu acabei convidando ele para ir até São Paulo, ir a uma igreja. E aí ele foi para São Paulo, foi à igreja comigo, depois foi a um JA, assim, do meu grupo missionário, conheceu todo o grupo missionário e tal. E foi tudo isso muito legal. Só que
aí eu fiquei balançada, né? Não tinha recebido o chamado para ir para o Amazonas, ia continuar morando em São Paulo, eu tinha conhecido um cara que aí vem um ponto interessante, né? Ele era um cara que não tinha nada a ver comigo, mas ele era o cara com o coração mais lindo que eu já tinha conhecido na minha vida. Assim, sabe? Uma pessoa assim bondosa, generosa, sabe? Diferente, assim, diferente, como os meninos da igreja não eram, sabe? Ele tinha uma alma missionária, assim, sabe? Quando eu contei para ele sobre a missão, ele já amou a missão, já amou os amigos missionários e tal. Então, eu fiquei um pouco dividida, assim, nossa, mas será que mais uma vez na vida eu vou começar a namorar uma pessoa que não é da mesma religião que eu e tal? E então, eu fiquei super dividida, mas quando eu decidi que eu iria começar a namorar com ele, assim, como no dia seguinte chegou o chamado para eu ir embora para o Amazonas. E aí foi bom, assim, porque daí eu já fui embora para o Amazonas, ele ficou aqui. E ah, bom, vou resumir. No outro, na parte 2 eu conto mais detalhes, mas para resumir, eu acabei começando a orar para que ele recebesse estudos bíblicos aqui onde ele morava, e eu lá no Amazonas, e aí eu fiquei no Amazonas, e ele começou a receber estudos bíblicos aqui. Ele acabou indo para o Amazonas fazer missão. Eu não fui na missão que ele foi, mas essa missão transformou a vida dele. E aí ele já estava bem avançado nos estudos bíblicos, tal, e ao final, em menos de um ano, ele tomou a decisão pelo batismo. Menos de um ano que a gente se conheceu. Eu lá no Amazonas, ele aqui fazendo estudos bíblicos, e a gente se falando e tal, e ele acabou tomando a decisão pelo batismo. Depois disso, a gente, enfim, ficou noivo, né, assim, e só que eu continuava no Amazonas, né, e aí acabou vindo a pandemia. E com a pandemia, as missões foram assim, terminadas, né? Tipo, encerraram as missões, todo mundo que era voluntário lá foi obrigado a voltar para suas casas e tal. E eu que não tinha nem planos, assim, direito de me casar, porque eu queria continuar na missão e ao mesmo tempo eu estava noiva, não sabia o que ia fazer, acabei sendo obrigada a voltar para casa e sem previsão das missões voltarem, a gente acabou se casando. A gente se casou e quando a gente se casou, a gente logo em seguida assim foi chamado para coordenar uma missão, voltar à Amazônia para ser missionário lá e a gente acabou indo e aí tem toda uma continuação pela frente. Mas hoje em dia eu quero até projetar aqui uma imagem. Não, pera, essa. É, que no dia 30 de novembro de 2020 a gente se casou. Temos 2 anos de casado. E é isso. Por hoje é só. Muito lindo mesmo esse casal maravilhoso. Quem conhecê-los, quer ficar com eles, conversar com eles, é um casal muito, muito Sim. missionário realmente, né? A gente percebe que o Roman e a Clara, a gente teve alguns contatos lá em Santo Antônio do Pinhal também, né? E a gente sempre percebeu que tinha aquele senso de preocupação pelo próximo, de querer ajudar o próximo, de servir ao próximo, né? E eles viviam felizes. Eles viviam felizes. Uma coisa interessante é que eu li uma pesquisa sobre depressão. E na pesquisa ela falava claramente que uma das curas para depressão é fazer trabalhos voluntários. Por incrível que pareça, a pessoa está com depressão, geralmente ela fica mais reclusa, né? Hum. Mas na verdade é aí que ela tem que servir. Porque nós Nossa. nascemos com isso dentro de nós, né? E você vê hoje pela vida da Clara que quando você vai para esse caminho, como que Deus opera uma paz que o mundo não dá. Exatamente. É verdade. Isso é muito interessante. Clara, a gente queria fazer umas perguntinhas para você aqui, além do relacionamento que foi perguntado. Você compartilhou no início do seu testemunho algo muito, muito valioso que eu e a Adriana sempre lidamos com o nosso público aí, e vai para você essa pergunta aí também. Qual o conselho que você pode dar para aquele jovem que ele sabe da verdade, reconhece a verdade, a palavra de Deus, mas não tem prazer algum na palavra de Deus? E ele, nossa, mas é claro que para missão eu não tenho esse tempo, porque eu trabalho, eu estudo. Como que eu posso ter esse prazer que ela tem em Cristo nesse momento que estou vivendo, né?
Então, assim, qual conselho você poderia dar para essa jovem aí, para essa pessoa que passa por isso? Nesse momento, ela sabe da verdade, mas não aprecia, não tem aquela paixão como você demonstra quando você fala, essas horas até brilham aí para nós. Sim. É, olha, assim, a verdade é que tudo isso é muito recente na minha vida também, sabe? Então, eu tô aprendendo, sabe? Eu tô aprendendo. Mas o que eu posso dizer hoje é o que aconteceu comigo, né? Esse texto de Ellen White, assim, do Serviço Cristão, onde diz assim que os tristes que andam lamentosamente na presença de Deus, que se levantem e vão ajudar alguém em necessidade, eu acho que sempre é um caminho, sabe? Assim, eu me lembro que eu percebi que eu queria fazer isso, e aí comecei a, sabe, a ver, assim, será que é visita em hospital? Será que é visita em asilo? É algum serviço voluntário no CVV? Sei lá, várias hipóteses, assim, né? E acabou dando muito certo para mim a questão com as crianças. E para ser sincera, eu acho que é uma dica que serve para 90% das pessoas, sabe? Se a gente se envolve com criança em situação de marginalidade, assim, de necessidade, é um trabalho assim que coloca toda a nossa existência em perspectiva, sabe? A nossa gratidão, a nossa o que a gente dá valor, entendeu? Todas essas coisas ficam em perspectiva. Então, assim, se alguém quisesse uma receitinha de bolo, sabe, eu diria para você caminhar nessa direção, uma receitinha de bolo, porque eu acho que existem várias coisas, entendeu? Várias. Tem gente, por exemplo, que ama música, então, tipo, vai se envolver com coisas de música e vai encontrar. Mas, assim, uma receitinha que eu acho que funcionaria, assim, para a maioria das pessoas é ajudar alguém em necessidade. E se você começar pelas crianças, é um jeito mais fácil de você realmente se envolver e se entregar para aquilo, encontrar um propósito, um sentido, sabe? Muito bom, perfeito. Ótimo conselho aí. Deixa a dica para você aí, para trilhar esse caminho. Faça um teste aí com Deus. Estamos certos que Deus vai operar grandes milagres. Ore a Deus e peça para onde você deve caminhar. Então, quais crianças você deve procurar? Clara, Clare, vou te chamar de Clara mesmo, porque Tudo bem. eu chamo de Família chama Clara. Clara. É. Uma das coisas que você também comentou aqui na sua história foi que Deus te tirou de um lugar de onde você morava e te colocou em outro lugar, e a partir dali você começou a mudar o seu estilo de vida, mesmo assim, sem querer, né? Foi acontecendo assim, por consequência, uma coisa da outra. O que que você percebeu de mudança na sua espiritualidade depois que você mudou o seu estilo de vida? Gente, é incrível mesmo isso, sabe? Existe uma relação muito direta e eu sou muito grata a Deus porque ele, ele me deu uma força assim nisso, porque eu acho que a obra que ele tinha precisava acontecer numa velocidade, sabe? Então, ele me deu uma força, porque se fosse pela minha força de vontade, talvez tivesse demorado muito mais tempo, entendeu? Ele foi dando umas forças, assim, ele falou: não, eu tenho uma obra para realizar na sua vida, ela precisa de um tempo, você vai ter que, vou ter que agilizar, colocar um turbo aqui nesse processo, sabe? E assim, hoje eu vejo com muita clareza, sabe? Como estava estudando a história de Josias, por exemplo, né? Eu preguei sobre isso essa semana aqui dos 10 dias de oração. A história de Josias, ele começa a buscar a Deus. Em seguida, que ele começa a buscar a Deus, ele começa a fazer uma demolição. Demolição dos ídolos, de todos os postes ídolos, de todos os templos, de todos os altares, de tudo, 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 transformar tudo em pó. Demolição. A continuação da história de Josias, assim que ele demole, ele começa a reconstruir o templo. Demolição e reconstrução, a gente pode chamar de reforma, correto? Quando você está reformando a sua casa, você demole primeiro as paredes que você não quer mais e reconstrói as coisas novas, né? E em seguida, sabe o que acontece? Na reforma do templo, eles encontram o livro da lei.
que, tipo, transforma a vida dele, sabe? Assim, quebranta ele completamente. E por fim, ele pega e lê esse livro para todo o povo, do menor para o maior. Para todos, todos. Por quê? Ele poderia simplesmente, como rei, pegar aquele conselho para ele, aplicar na vida dele, e daí pegar e falar assim, gente, a partir de agora, ó, é isso, aquilo, aquele outro, viu? Você faz isso, você não faz aquilo, tipo, regras, regras. Mas não. Ele testemunha, ele prega. Então, o que que eu tenho para dizer sobre isso? E o que que isso tem a ver com a mensagem com a pergunta da Adriana? Buscar a Deus, primeiramente. Quando a gente começa a buscar a Deus, sinceramente, ele mesmo, o Espírito Santo começa a gerar em nós esse desejo de demolição, de tirar da nossa vida as coisas que a gente já sabe que nos fazem mal e que nos afastam de Deus, que tem a ver com isso que você estava falando, que é o estilo de vida, sabe? Então, por exemplo, assim, uma coisa, né, que deve ser a realidade de muitos que estão assistindo aqui, o café. Café, para quem mora em São Paulo, trabalha em escritório, faz reunião com clientes todos os dias. Gente, ele é uma realidade na vida do adventista. E nós sabemos, né, pelos escritos de Ellen White e também pela ciência, que o café ele é horrível para o nosso cérebro, para o nosso estômago, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu precisei tirar da minha vida. Então, assim, eu fui, né, como você falou, a questão de tirar o hábito de dormir tarde, o negócio de começar a acordar cedo, a atividade física, a questão da carne, a questão do café, e assim vai indo. O Espírito Santo vai te mostrando as coisas que você precisa demolir. E o que é a reconstrução? A reconstrução, meus amigos, é o hábito novo que você precisa colocar no lugar do velho, porque senão você não consegue ficar sem aquilo. Não consegue, entendeu? Por exemplo, eu tinha o hábito de estar na rua com os meus amigos, fazendo bagunça na rua, né? Eu precisei substituir por um hábito bom que é a corrida. A corrida me impossibilitava de estar na rua fazendo festa, bagunçando. Porque eu queria correr no dia seguinte performar, entende? Então é assim, isso é a reconstrução. Sai, demole uma coisa, constrói uma coisa num lugar. E aí, qual que é o resultado, a consequência disso? A consequência disso é um encontro íntimo com a palavra de Deus, um encontro muito mais profundo, quebrantador. Então, e aí responde por completo o que a Adriana estava perguntando. Quando você vai passando por esse processo de reforma, que é a demolição e a reconstrução, isso vai fazendo você reconhecer a vontade de Deus, conhecer Deus mais a fundo, sabe? Ver na palavra dele o que antes parecia tão sem graça e tão sem vida, de repente começa a pular, maravilhoso, entendeu? Então, esse processo de arrancar coisas, colocar coisas no lugar, nos ajuda a ter mais comunhão com Deus, a ter mais intimidade com Deus. Amém. Uau, amém. Foi uma resposta de arquiteta aí, viu? Reconstrução, demolição, reforma. Olha, é aquele negócio, o que a gente é limitado, Deus traz uma pessoa habilitada para demonstrar isso para nós aqui na nossa mente. É, amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Aproveita até para compartilhar ou lembrar, né? Aqui no canal a gente tem a gente comentou aqui no comecinho, né? Mas a gente tem uma série onde a gente estudou o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, que fala sobre várias partes, né, da nossa saúde, do nosso estilo de vida. Exato. E cada capítulo do livro nós trouxemos um profissional diferente para falar do assunto. Então, Especializado naquele assunto, né? então, assim, só procurar a playlist. Vamos deixar aqui também na descrição do vídeo, né? A playlist do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Só procurar por esse nome aqui no canal que você vai ter acesso a todo esse conteúdo sobre estilo Exato, de vida. exato. O que a Clara falou é bem real mesmo. O cafezinho está presente aqui em São Paulo, nos escritórios, né? E tem uma pesquisa que eu gosto de ler muitas coisas científicas também, né? Que falam que quando você toma café, você realmente faz 2 vezes mais rápido algo. Mas segundo todas as pesquisas, você erra 10 vezes mais. Então, olha até para o seu trabalho e prejudica, viu? Olha isso aí. E foi uma pergunta muito feita no Conselho sobre Regime Alimentar. Foi. Clara, eu acho que aqui tem um link de Deus mesmo, porque você puxou um assunto que seria a próxima pergunta sem saber qual que seria a pergunta.
A gente queria falar um pouquinho aqui sobre a lei de Deus. Você comentou no seu testemunho a respeito, comentou agora também essa pergunta que a Adriana fez. A lei de Deus, ela é um tema muito debatido aí, né? E nós, profeticamente, sempre pregamos aqui no canal que vai ser algo que vai ganhar cada vez mais força na vida de muitas pessoas, né? E a lei de Deus, muitos falam que foram abolidas, outros falam que é indiferente existir ela ou não, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós essa lei é a lei do não pode ou é a lei da liberdade, como alguns falam, né? E outra coisa que é bem importante, o que na sua vida você viu que ao servir a Deus, ao seguir a lei de Deus, te livrou de algo ruim, por exemplo, por ter seguido a lei de Deus, né? Que você pode compartilhar conosco da sua experiência aí. Bom, é, como eu falei no testemunho aqui em algum momento, né, na questão da obediência, quando eu falo sobre a obediência, é, gente, obediência é maravilhoso. É uma liberdade, assim, é uma bênção, sabe? É paz, é garantia, é segurança, entende? Tudo que a gente faz fora da obediência, todo assim que a gente dá na desobediência, é tristeza, é destruição, é morte, sabe? Num primeiro momento pode não parecer, como eu contei, né? Quando finalmente, assim, realizei o sonho da minha vida, de ser livre, independência e tal, nossa, foi uma alegria, assim, sabe? Foi como se tivesse tirado um peso de cima de mim. Então, num primeiro momento, as coisas que a gente faz fora da lei de Deus parecem muito agradáveis e prazerosas, entendeu? Assim como foi para Eva também, né? Comer o fruto, sabe? Por um instante ali, perceber que algo maravilhoso havia acontecido e que ela agora era mais sábia. E querer até que o marido dela também coma, porque é muito maravilhoso, entendeu? Então, assim, a desobediência, o pecado, tudo aquilo que está fora da lei de Deus, né? Porque o que, que era a lei de Deus naquele exato momento ali de Eva? A lei de Deus era a palavra de Deus. Não chegue nem perto daquela árvore, não toque naquele fruto, não coma daquele fruto. Né? Então, aquilo, assim, é a representação da lei de Deus. E aí ela vai lá e faz diferente, né? E aí ela encontra muita alegria e muito prazer num primeiro momento. Mas olha o que que acontece com as alegrias e prazeres que a gente encontra quando a gente faz diferente do que Deus disse, do que a palavra dele, entendeu? Então, fazer o que Deus nos orienta, sabe? Obedecer aos mandamentos dele é bênção, sabe? Ele só criou os 10 mandamentos, e tudo tá de alguma forma tá entrelaçado com esses 10 mandamentos. Ele só criou isso, assim, para o nosso bem, como um manual para o nosso viver, sabe? Meu filho, eu quero que você viva feliz, meu filho. Eu quero que você viva em paz. Eu quero que você tenha saúde mental, física, espiritual. Olha, tá aqui esses 10 pontos. Se você seguir isso aqui, sua vida vai ser bênção, vai ser luz, entendeu? Então é assim que eu vejo, sabe? A lei de Deus. E assim, escolher uma coisa, sabe, que é difícil, assim, é difícil porque é o tempo inteiro, sabe, te livrando, assim, de roubada, sabe, uma atrás da outra, assim, entendeu? Até esse episódio que eu contei para vocês no início, a questão de, mesmo quando eu não era convertida, assim, ter optado por não trabalhar aos sábados, sabe, a gente só vai descobrir depois assim, como essas coisas são livramento, entendeu? Que bom que a minha carreira não foi naquela direção, sabe? Que livramento de Deus, olha como foi em outro, como foi melhor, sabe? Tudo assim que a gente opta por fazer a vontade dele, assim, em vários momentos dessa história eu dei exemplos disso, né? Quando a gente opta por fazer bem para o nosso corpo, né? O corpo que Deus criou, que é o templo do Espírito Santo, olha os resultados, entendeu? Então, acho que tudo que eu contei um pouco é exemplo disso que você perguntou. Verdade. Amém. E você comentou da Eva, estava até comentando aqui com o William, com a lei de Deus, ela e Adão tinham toda a liberdade, Eram livres. eram livres.
depois que eles desobedeceram, eles ficaram presos, porque Tornaram eles já não escravos. podiam ir a todo lugar, eles já não podiam fazer todas as coisas, eles já tinham restrições até físicas, né? Sim. Né? Sim, Escravos do pecado. Exato. sim, escravos do pecado, escravos. Exato. Inclusive, a lei de Deus ela é tão boa que reflete o caráter de Deus. Você começar a estudar profundamente esse assunto, você vai ver que o caráter de Deus está na sua lei. A gente somos em quatro irmãos, a Clara conhece, e graças a nós ouvirmos os conselhos dos nossos pais, honrar pais e mães, foi o que livrou a gente de muito dor de cabeça na vida, viu? Olha Uhum. só. Amém. E até para lembrar vocês, a gente estudou recentemente aqui no canal o assunto sobre a lei de Deus com Gabriel Estevão. Então, foi dividido até em duas partes, né? Parte um e parte 2. Então, eu convido você, se você não está acompanhando essa série, depois vai lá assistir esse estudo, porque ele abordou de uma maneira muito interessante Exatamente. sobre esse assunto, né, William? Exato. Para você que quer aprender mais sobre a Bíblia, fica ligado aí nos próximos vídeos do canal também. Clara, muito obrigada por você Muito obrigado, cara. aceitar compartilhar aqui sua história. Foi uma bênção, Foi assim, incrível. muitos aprendizados, assim, para nós Glórias a Deus. e para todos que estão assistindo também. Queria pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Com certeza. Santo Deus, amado Pai, Criador de todas as coisas, mantenedor de tudo, Pai, nosso Salvador, a Ti seja toda honra e toda glória, Pai. Eu sou grata a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade de me dar conta, Pai, de despertar, perceber que toda a minha dedicação, toda a minha vida estavam indo na direção errada, Senhor. E eu sou grata porque o Senhor me fez acordar enquanto era tempo, enquanto ainda era possível, Pai. E o Senhor me deu toda uma nova vida, uma nova perspectiva de existência, Pai, onde realmente posso dizer que sou livre, posso dizer que sou feliz, posso dizer que tenho plenitude, Pai. E hoje posso olhar para trás e ver que nenhuma coisa se compara a te conhecer completamente, Senhor Deus. Obrigada por isso, Pai. E mais grata ainda eu estou por poder fazer parte da tua obra, Pai. Que privilégio, Senhor Deus, que honra poder fazer parte, poder estar aqui testemunhando para que outras pessoas, Pai, se deem conta também, acordem também, despertem também enquanto ainda é tempo, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por este privilégio de poder fazer parte desse ministério lindo, Senhor, e ter a chance de contar aos outros o que o Senhor tem feito por mim, Pai, que sou tão pequena, que sou tão pecadora, que toda honra e toda glória sejam para ti, Pai, que tudo aponte para ti, que eu diminua e o Senhor cresça cada dia mais em cada coração que está ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço humildemente, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Então é isso, pessoal. E para você que tem o desejo aí de ser missionário, aqui no canal nós temos vários testemunhos de missionários e fique já ligado, teremos a parte 2 aí com a Clara. Mas você tem que escrever que você quer ouvir a parte 2. Se muitas pessoas Quero pedirem, a gente faz, saber ó. quem quer ouvir a parte 2, que eu tô curiosa já. Eu também. Então escreve aí. Eu quero ouvir as histórias da missão, né? Exatamente. E aqueles que querem um contato com a Clara, vamos deixar na descrição do vídeo também. Também a missão de Amazonas que ela comentou. Para você que quer fazer parte, se interessou por isso também, que Deus abençoe muito sua vida. Amém. E então nos vemos então no próximo vídeo de testemunho aqui no canal, ou também nos vídeos outros, né, de Estudando a Bíblia, que é a série que estamos realizando no momento, tá Exatamente. bom? Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui. Até mais Então, e mais pessoal. tchau, tchau. Tchau, tchau.